Paz e luz para todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a pastora Laura Souza Alves e hoje eu tenho um grande testemunho para contar para todos vocês sobre o meu casamento. E eu espero que esse testemunho venha edificar corações e também renovar casamentos. E como todos vocês estão vendo aí nesse vídeo, o meu casamento foi no dia 13 de abril de 2025 e foi maravilhoso. Eu vou contar para vocês como tudo começou. Há 2 anos e 8 meses atrás eu fui para uma vigília justamente neste lugar. Aqui nós chamamos finca, no Brasil as pessoas falam fazenda de oliveiros. Eu fui para um retiro espiritual nesse lugar e estando lá no segundo dia, depois das orações e do culto, eu fui para o meu quarto. E antes de dormir, o Senhor me deu uma visão tremenda, aonde o meu espírito me via dentro de uma mão branca enorme. E essa mão passeava sobre os oliveiros e uma voz estrondosa que saía do céu falava: aqui eu irei me casar contigo, aqui vai ser realizado o nosso casamento. E eu pela manhã me acordei assim renovada e eu falei para todas as mulheres que estavam lá neste dia. Eu falei para elas pela manhã: gente, eu tive uma visão tremenda aqui, que o Senhor passeava comigo dentro de uma mão enorme branca. E ele me falava que aqui vai ser realizado o nosso casamento. E eu não entendi nada. Alguma das mulheres até relatou: e você tem namorado? Eu estava acabando de conhecer o meu esposo. Não tinha sido ainda nem ungida pastora. Fazia pouco tempo que eu tinha me batizado nas águas. Mas assim mesmo eu profetizei. Eu falei para a dona da casa, Emanuel, eu disse: Loli, aqui eu vou me casar em nome de Jesus. E foi justamente assim. O Senhor realizou esta visão. Eu liguei para a Loli no mês de março de 2025. Perguntando para ela se ela tinha uma data para que eu pudesse me casar lá. E ela falou para mim que somente no dia 13 de abril estava livre. Então eu decidi marcar a minha data do meu casamento. E aí, alguns dias depois, eu fui visitar a Loli e a casa Emanuel. E quando eu desci do carro, o Senhor me disse: eu quero que casar ali. Você vai se casar ali no meio daqueles olivos. No meio dos olivos tinha um tipo como se fosse uma aliança, uma roda, né? Os olivos, tudo plantado em círculo. E o Senhor me falou, o Espírito Santo me falou: você vai se casar ali. E aí eu olhei para Loli e eu falei: Loli, você se incomodaria se eu me casar no meio dos olivos? Ela disse: aqui já teve muito casamento, mas ninguém nunca me pediu para casar no meio dos olivos, porque ali, no meio desses olivos, é um grande altar feito para Deus. A mulher que passou essa finca para nós, ela fez um altar para Deus e ela só orava ali no meio daquele círculo. E eu disse: nossa, pois vai ser dentro desse círculo que eu vou me casar ali, no meio dessa roda, dessa aliança ali, no meio dos oliveiros. Tudo bem, eu fui buscar o pastor Fábio Ramos no dia 10, no dia 11, poucos dias antes do meu casamento. E quando ele desceu do carro, ele falou para mim: Laura, você vai casar ali no meio daquele cenário, ali naquele ciclo, tá linda aquela roda ali no meio dos oliveiros. E eu falei: nossa, pastor, o Senhor já falou comigo que eu vou casar ali. E a Loli me contou uma história linda, que ali é um altar para o Senhor. Para ver como o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele confirma as coisas não só uma vez, várias vezes. Por isso que quando algo é de Deus, ele sempre vai confirmar mais vezes. E ali então, gente, aqui na Espanha, normalmente nessa parte onde eu moro nunca chove. Mas esse ano foi um ano muito chuvoso, principalmente o mês de abril e o mês de março. Então, choveu a semana e o mês inteiro, a semana do meu casamento. Até o dia 12 de madrugada, às 3 da manhã estava chovendo. E o local
aonde eu queria me casar, ficou um lamaçal, era muita lama. E aí eu pegava as cadeiras tudo branco e eu ia lá no meio dos olivos com as pessoas e todo mundo me dizendo: você não vai casar no meio dessa lama, é muita lama, vai sujar tudo. E o meu esposo veio pra gente olhar lá o local, ele ficou com raiva e disse: você tá louca, você quer casar aqui no meio dessa lama, vai estragar seu vestido, vai estragar tudo. E ali, justamente, eu me senti como Jairo. Eu lembrei da passagem de Jairo e Jesus. Em Marcos 5, verso 36, Jesus disse para Jairo: somente crê. Foi justamente o que aconteceu lá comigo. Eu ouvi tantas vozes me dizendo: não casa aí, não casa aí, mas eu lembrei que o Senhor falou para o Jairo: somente crê. E aí eu olhei para a moça que estava fazendo a decoração e eu digo: eu quero me casar lá, e o que é que eu faço? Tá todo mundo falando que não. Ela disse: você crê no Deus poderoso? Eu digo: eu creio, eu vou me casar no meio dos olivos, nem que chova, nem que faça sol, não me importa, eu vou casar no meio da lama. É isso que eu quero. E aí eu decidi me casar lá no meio dos olivos. Gente, o que foi mais incrível, aconteceu um grande milagre. Quando deu as 12 horas que eu saí da casa onde eu fui me arrumar, eu fui uma carroça, né? Uma carroceria com 2 cavalos e 2 pessoas foram me buscar para trazer para o meu casamento. E o sol estava tinindo de quente. A previsão era de chover às 12 horas, justamente o horário do meu casamento. E justamente às 12 horas, no horário desse casamento, o arco-íris estava no céu. O arco celestial estava no céu e estava maravilhoso, lindo, porque o arco celestial é o tema do meu casamento. E aí então, quando eu subi nessa carroça, os cavalos parece que estavam demoniados, voltaram para trás, quase que a carroça virou. E eu me levantei, eu profetizei: meu Deus, em nome de Jesus, segura esses cavalos. E aí os rapazes que estavam com a carroceria agarraram os cavalos. E aí, com muita luta, os cavalos conseguiram subir lá a montanha e a gente foi para o local do casamento. E eu fui cantando e louvando para o Senhor, chamando o Senhor Jesus para o meu casamento. E foi assim algo milagroso. Gente, não tinha mais nenhuma lama. Tudo secou, o meu vestido não sujou nada, estava tudo seco, parecia que fazia anos que estava fazendo sol. Eu fiquei totalmente bronzeada no dia do meu casamento. Foi um dia de festa, glorioso, um grande louvor para Deus. O meu irmão, o Francivan, estava completando um ano nesse dia. Eu cantei parabéns para ele e louvamos. Foi muito maravilhoso. Eu plantei 2 pés de olivos, um para mim e a minha família, né, para que nós venhamos dar cada vez mais fruto para o Senhor. Também plantei um pé de olivo por todas as pessoas que estavam ali no meu casamento, que veio muita gente que eu nem convidei, mas vieram porque o Senhor enviou. E que essas pessoas venham dar fruto para o Senhor. Por isso que eu plantei esse pé de olivos, em nome de cada um que estava presente. Foi um dia de milagre, um dia também de quebra de maldição, porque nesse dia também o meu primo pediu a esposa dele em casamento, a Fernanda. Eles já estavam morando junto por 7 anos e agora eles vão entrar num ciclo novo, porque ele pediu ela em casamento, vão se casar, porque o Senhor, onde ele faz milagre, ele também quebra maldição familiar. A minha família tem muitas pessoas que não se casaram e em nome de Jesus todas vão ser casadas, porque a maldição foi quebrada através do meu casamento. E é assim, foi um dia de festa, comemoramos o aniversário do meu irmão, comemoramos o pedido de casamento da Fernanda, porque também é um sonho para ela se casar, e comemoramos o meu casamento em grande estilo. No sol, com muita festa, louvor e muita comida. E louvado seja o nome do Senhor hoje e sempre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele faz grandes milagres e propósito na nossa vida. Não esqueça de andar em santidade, porque através da sua santidade você vai viver os grandes milagres. Amém?
esse é o meu Deus. E agora eu estou me preparando para o meu casamento novamente, mas lá no Maranhão, no interiorzinho aonde eu nasci, porque o Senhor já me falou por várias vezes que Ele vai me honrar em todos os lugares e que o meu vestido branco vai brilhar